Boa noite, pessoal! Boa noite a todos! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Acho que eu dei uns 3 boa noite aí. Só para garantir que você me ouviu e que você vai ter uma ótima noite junto com a gente aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira. Aqui tá chovendo. Então, esse barulhinho aí no fundo musical, no fundo da nossa transmissão, é para você relaxar. Sabia que a barulho de chuva, barulho de mar, de lago, de pássaros, de cachoeira, da natureza em geral, tem efeito terapêutico. Então, como hoje é um novo estudo e nós vamos falar sobre a saúde emocional das mães, eu pedi a Deus para que deixasse uma chuva cair, para que todos nós pudéssemos relaxar. Pessoal, Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais uma semana podendo compartilhar com vocês da palavra de Deus. E eu gostaria de pedir a você, para você, aqui ó, tô colocando aqui no meu celular, eu gostaria de te pedir para compartilhar com as pessoas o link dessa live, vai ficar gravado também. Vocês me desculpem, estou recuperando de uma gripe misturado com uma alergia, com a garganta meio ruim, mas a gente tá indo. Gostaria de pedir vocês para compartilharem nos seus grupos, aqui ó, tô pegando meu celular para eu compartilhar aqui, porque esse assunto é muito importante para todos. O nome do nosso estudo, o título do nosso estudo é Aliviando a Bagagem das Mães, mas é importante que todos participem, todos aprendam sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos cuidar dessas mulheres maravilhosas, abençoadas, que Deus colocou na nossa vida, que Deus colocou para cuidar de nós. E como nós estamos que eu estou compartilhando alguns grupos meus. Compartilhem no grupo da sua família. Deixa eu colocar aqui na minha família. Família Oliveira e Barcelos. Cadê os Barcelos, meu Deus? Aí, agregados. Aí. Pessoal, é muito importante. Nós vamos tratar... Eu penso assim, nós estamos no mês das mães. O mês de maio é conhecido como mês das mães. E eu acredito que são muitas homenagens, que as pessoas prestam às mães nessa data. E eu vejo que não é suficiente, porque as mães merecem a nossa dedicação, o nosso respeito. Eu falo como filha e também como mãe, porque muitas coisas que os nossos pais fazem no decorrer da vida, a gente só vai ter a noção da grandeza daquilo, dos sacrifícios, do trabalho, quando nós nos tornamos pais. No nosso caso, quando nós mulheres nos tornamos mães. E como a gente usa o mês de maio para homenagear as mães, muito mais do que uma homenagem com presente, como a música, com qualquer tipo de homenagem, eu acredito que é bem empregado um tempo estudando sobre a saúde emocional das mães. Mulheres que foram agraciadas com o dom de gerar uma vida que talvez não seja no ventre, mas seja no coração. A diferença entre muitas mulheres, Muitas mulheres, elas têm o dom materno, mas não conseguem gerar no ventre, mas geram no coração. E esse amor, ele ultrapassa laços sanguíneos. Isso aí também a gente pode estender aos pais, mas nós não vamos falar dos pais hoje diretamente, vamos falar das mães. Então, eu quero pedir a você para já deixar o seu like aí no vídeo. Deixa eu tomar um chazinho aqui na minha caneca do Café em Família.
Lembrando vocês que amanhã, às 7h30 da manhã, nós temos Café em Família. E tá sendo bênção demais. É uma forma de você honrar sua mãe. É uma forma de você, mãe, melhorar no exercício do seu papel como mãe. Também estudando sobre família. Estude com a gente todas as manhãs no Café em Família. Bom, deixa o seu like no vídeo. Coloca aí o coraçãozinho. Coração curado. Cadê meu coração? Aqui, ó. Coloca aí o coraçãozinho. Daqui a pouco a xícara de café chega aí. Vamos mostrar para essa xícara de café quem é que manda aqui. Coração curado, dá licença. Então vamos lá, pessoal. Eu preparei um estudo baseado no que a gente sabe da palavra de Deus, baseado em algumas evidências científicas, baseado também em livros. Pesquisei bastante com relação à saúde emocional, saúde mental das mães, e creio que seja um assunto muito pouco explorado, que precisa ser explorado na nossa vivência mesmo, né? No nosso trabalho, enquanto ser humano. Isso não é restrito para pastor, para líder, para conselheiros, para psicólogos, para psiquiatras, isso não é restrito para profissionais da saúde. Eu creio que se você tem uma mãe, ou se você é mãe, ou se você conhece uma mãe, a sua responsabilidade é uma responsabilidade social. Você tem um papel social no mundo que nós vivemos. Por quê? Porque todos nós precisamos trabalhar nesse sentido. O nosso mês de maio é uma homenagem ao Dia das Mães, ao mês das mães, e vamos falar sobre saúde mental das mães. Chegou aí um cafezinho, tá no nome da minha mãe, mas eu acho que não é ela não, hein? Tô achando que quem manda esse monte de café aí é outra pessoa. E a Edilete chegou aí. Deus te abençoe, minha querida. A Edilete é minha... Eu não sei nem explicar o que a Edilete é pra mim, gente. Edilete, ela é minha amiga. É uma pessoa muito especial pra mim. Vou aproveitar que ela chegou aqui e falar dela, né? É uma pessoa muito especial pra mim. Ela é vó do meu filho. Ela é minha ex-sogra. Mas eu falo com ela que eu não sou nora dela mais. Perdi uma sogra, mas ganhei uma amiga. É uma relação que eu quero levar pra sempre na minha vida. Eu amo muito essa mulher. Ela é maravilhosa. Um beijo, Edilete. Deus te abençoe. Aí, chegou o dono da xícara. Agora é ele mesmo. Aqui quem manda é coração curado. Cadê os coraçãozinhos curados aí, gente? Arruma um jeito de mandar esse coração curado aí, pessoal. Toma, concorrência. Vamos fazer uma propaganda da concorrência? Todas as manhãs, 7h30 da manhã, Café em Família, para você cuidar da sua família, cuidar da sua mãe. Bom, então voltando aqui para o nosso assunto principal, nós sabemos que as pessoas... nós vivemos numa sociedade que cobra muito das mulheres. Eu vou aqui levantar a bandeira das mulheres, porque eu acredito que as mulheres, muitas vezes, elas são injustiçadas. Porque cobra-se que a mulher tenha uma boa formação, que ela estabeleça uma carreira impecável, mas ao mesmo tempo cobra-se que ela seja plena no seu casamento, cobra-se que ela seja uma mãe presente, mas ao mesmo tempo proporcione uma boa escola, boas roupas, uma boa qualidade de vida para os filhos. Cobra-se que essa mesma mulher faça atividade física, cobra-se que essa mesma mulher tenha uma alimentação saudável, cobra-se que essa mesma mulher tenha as melhores notas naquilo que ela se propõe a estudar, cobra-se dessa mulher que ela desenvolva um ministério na igreja, em termos religiosos, em termos de igreja, que nós estamos falando também. E aí, eu digo pra você, eu enquanto mulher, posso te afirmar que
essa conta não fecha. Não fecha. Não fecha porque isso tem adoecido as mulheres. Quem cobra, Fernanda? Quando fala cobra-se? A sociedade como um todo. A mãe é sempre lembrada quando ela não corta a unha do filho, quando ela atrasa numa medicação, quando ela manda o filho despenteado para a escola ou a filha. A mãe é lembrada quando ela não lava as roupas da casa ou quando ela não faz a comida na hora certa. Mas quando a mãe ela segue todo aquele padrão que foi pré-estabelecido, tá tudo bem. Não é reconhecida, mas ela não fez mais do que obrigação. Eu gostaria que as mães que estão presentes aí, ó, nós temos várias mães. Até agora eu tenho visto a Fabiana, a Marta, a Sandra, a minha mãe, a Edilete, eu, né? E dos homens, homem só tem um aqui até agora. E claro que pode ter alguém assistindo junto com essas mulheres. Mas qual dessas mulheres concorda comigo? Coloca assim pra mim. Eu concordo. Coloca aí. Digita aí. E você que é homem que tá aí também no chat, se você concorda com o que eu tô falando também, pode colocar eu concordo. Por quê? Porque a sociedade cobra uma Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha não existe. Existe essa mulher de carne e osso que foca numa área da vida dela e acaba se esquecendo da outra e se sente cobrada, mas muitas vezes... chegou mais uma aí, ó, a Fernanda. Fernanda é um ótimo exemplo sobre isso, né? Como a gente mesmo já compartilhou algumas vezes. Como que nós nos cobramos e somos cobrados pelas pessoas. Que quando o filho da gente faz alguma coisa errada, gente, todo mundo lembra da gente. Mas quando o filho é educado, quando o filho tá limpinho, quando o filho tá bem arrumado, as pessoas acham que a mãe tá fazendo mais, não está fazendo mais do que obrigação. Então, a Sussu tá aí também, é uma mãe aí de uma criança abençoada aí, o nosso querido Heitor, na flor da infância, né? Com toda a energia. Gente, é assim. A sociedade cobra. E a sociedade é cruel. Mas poucas vezes a sociedade acolhe essas mães. E essa é a proposta do nosso estudo. Aliviar a bagagem das mães. Por quê? Porque todos nós vivemos numa bagagem. Nós temos aí, olha, algumas mães de crianças e mães de filhos adultos. A cobrança é a mesma. Por quê? O apontar de dedo é muito grande. Mas quem para escutar a gente? Então, esse é um espaço para você, mãe, ou para você que conhece uma mãe que precisa ter a sua bagagem aliviada. Gente, a gente vai viver aqui na Terra muitos anos, né? Nós esperamos que isso aconteça. A expectativa de vida do brasileiro é em torno de 70 anos. A gente quer viver muito. Por mais que a gente fale assim, quero ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? E a gente vai levar uma bagagem. Mas quanto mais leve essa bagagem for, melhor e mais leve vai ser a nossa vida. Então, tem coisas... Aí, ó, muita gente fala assim, esse menino não tem mãe, não? É verdade. Cadê a mãe desse menino, né? É assim que a gente é cobrado. Aí, pensando aqui na bagagem da vida, tem coisas que a gente não precisa carregar. Então, a gente preparou esse estudo, Deus deu essa direção para que a gente pudesse falar sobre isso, sobre os mitos da maternidade, sobre a cobrança da sociedade, porque antigamente, no tempo da minha avó, por exemplo, eu falo no século passado, né? Minha avó teve 16 filhos. As crianças nasciam e uma ia fazendo companhia para a outra, era uma criança, era escadinha. Já na minha geração, eu nasci em 1987, já começa a ficar mais comum a família com menos filhos. Não é tão comum você ver família com mais de 10 filhos, mais ou menos nessa faixa de idade, entre 20 e 30 anos. Não é tão comum, por quê? Porque a população foi se conscientizando dos métodos contraceptivos. Também houve a saída da mulher para o mercado de trabalho
E não tem jeito, a mulher que sair para o mercado de trabalho, ela não consegue se dedicar tanto quanto ela conseguiria estando sendo mãe e dona de casa em tempo integral. Ao mesmo tempo, estar em casa todos os dias, o tempo todo, não garante que essa mãe será uma mãe presente. Aí a gente entra aí num looping, né? Numa sequência que talvez não acabe. E aí o nosso pastor tá lembrando aí do Café em Família. Tivemos uma live maravilhosa hoje. Se você não assistiu, assista no canal Domingos Oliveira. E lá você vai entender melhor ainda sobre os papéis da família. Os nossos papéis enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho. Por quê? Eu posso falar de cadeira com propriedade que a vida da mãe moderna não é fácil. Não é fácil porque somos pouco acolhidas e muito cobradas. Ao mesmo tempo, também vivemos numa sociedade que vende a imagem de uma mulher perfeita, de uma mulher que dá conta de tudo, e essa mulher não existe. No final do vídeo, no final da nossa live, eu vou colocar na descrição o vídeo da Mulher do Futuro. Vou colocar o link na descrição desse vídeo da Mulher do Futuro. O mesmo vídeo que nós passamos no Dia da Mulher aqui na nossa igreja. Para que você entenda quem é você. Para que você não compre a imagem que a sociedade quer te vender todos os dias. De uma mulher que não falha, de uma mulher perfeita, de uma mulher que sempre vai estar com a pele impecável, de uma mulher que sempre vai estar dentro do peso ideal, de uma mulher que sempre vai caber naquele número de calça. Essa mulher não existe. Essa mulher não existe. Tira esse peso da sua bagagem, você não precisa carregar isso, tá bom? Então vamos aqui diretamente ao ponto. É nossa homenagem às mulheres, uma conscientização da saúde mental e emocional das mães. Primeiro ponto para a gente entender bem a importância de nós estudarmos esse assunto. A formação da personalidade dos indivíduos, do ser humano, ela ocorre nos primeiros 7 anos de vida. Nos primeiros 7 anos, a pessoa, seja ela homem ou mulher, geralmente, claro, tá, gente? Isso aqui é o geral, é a média. Lógico que temos várias exceções, mas, em geral, a nossa personalidade ela é formada nos primeiros 7 anos de vida. E aí entra a questão da formação do nosso caráter, a nossa individualidade, os nossos valores. E aí você pensa comigo, os primeiros 7 anos de vida, aquela primeira infância, com quem a gente espera que essa criança passe mais tempo? Com a mãe? Normalmente é com a mãe. Salvo as exceções de que a mãe morre, ou a mãe vai embora, ou o casal se separa e o filho fica com o pai, que acontece muito pouco, mas acontece. Então, a gente percebe que o papel da mulher enquanto mãe é muito mais do que um papel de família, é um papel social. Nós, mulheres, nós temos uma responsabilidade social que muitas vezes nós não temos essa noção. E eu venho aqui nessa noite para te ajudar a se conscientizar da nossa responsabilidade enquanto mulheres na sociedade. Somos formadores de pessoas, formadores de opinião, formadoras de caráter, formadoras de personalidades, porque ninguém nasceu do nada. A maioria das pessoas que não tem o registro do pai, é muito difícil alguém não ter o registro da mãe. Como é que não vai ter o registro da mãe? É muito difícil, a não ser em questões de abandono mesmo, né? Que a criança foi jogada, abandonada, ninguém nunca conseguiu localizar a mãe. É muito raro. Mas na hora que aquela criança é acolhida ou é adotada, ela passa a ter o nome da mãe, a mãe de coração, a mãe adotiva. Então, gente, é muito importante a gente se situar de como somos fundamentais na formação da sociedade. E talvez por isso a nossa sociedade esteja tão doente. Como assim, Fernanda? A culpa é das mães? Não. A culpa não é das mães.
mas a responsabilidade, parte dela é nossa. E aí, a gente entra num ponto que as mães pecam muito, eu falo disso. Ser mãe é muito bom, porque a gente tem propriedade para falar. Muitas vezes as mães precisam olhar para dentro de si, e elas não olham. Elas se preocupam tanto em ter uma casa impecável na limpeza, em ter as roupas cheirosinhas de amaciante, em ter a pia da cozinha sempre vazia, não deixar acumular roupa suja, deixar as crianças impecáveis, o ouvido das crianças limpíssimos, tudo certinho. Só que ela esquece do principal, que é se cuidar. A mãe que não se cuida, infelizmente, dói dizer isso, porque eu já estive nesse lugar de esquecer de cuidar de mim, mas a mãe que não se cuida está sendo negligente com a família. Porque a mãe, quando ela se cuida, automaticamente ela também está cuidando do filho. A mãe precisa estar bem para que o filho também esteja bem. O seu filho, eu te garanto, mãe, eu te garanto, mulher, que o seu filho prefere um brinquedo a menos ou uma roupa mais simples ou um tênis não tão chique, de marca, mas uma mãe saudável perto dele. Eu não tô te falando que você tem que ficar grudada no seu filho 24 horas, porque isso também não é saudável. Seu filho tem que aprender a ser independente, a ter autonomia. Mas o tempo que você estiver com seu filho, com sua filha, que seja um tempo de qualidade. Que seja aquele momento que você esqueça o seu celular, que você não divida a atenção do seu filho, né, com outras questões, com outras coisas. O momento de você estar com seu marido é do seu marido, o momento de você estar com seus pais é dos seus pais, mas o momento de você estar com seu filho também precisa ser respeitado. Eu assisti uma entrevista com uma psiquiatra falando sobre as mães, e ela afirma o seguinte, que quando a mulher se torna mãe, ela revive a infância através dos filhos. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Em caixa alta, letras garrafais, para você memorizar. Quando a mulher se torna mãe, ela revive a sua infância. Ela revive a sua infância através dos filhos. Aí nós vamos entrar num ponto muito importante. Quando a mulher se torna mãe, eu tô repetindo, é para você gravar mesmo, para que essa frase seja introjetada no âmago do seu ser. O que isso quer dizer? Que ela penetre na sua alma, que ela faça um rebuliço aí dentro e que ela te leve à reflexão. Por quê? Eu vou tocar num ponto que vai doer para muitas pessoas, mas é necessário. Qual é a memória que você tem da sua infância, mulher? Mãe, que tipo de infância você teve? Uma infância que você foi negligenciada, abandonada, deixada de lado, trocada por algum irmão? Talvez a sua mãe não tenha te trocado, mas a sensação que você teve é que você foi trocada. Muitas vezes as pessoas sentem isso quando chega um irmão mais novo ou um sobrinho mais novo. A sensação de ser trocado. Qual é a memória que você tem da sua infância? Por que eu tô tocando nesse assunto tão sensível? Porque a mulher normalmente revive a sua infância quando ela se torna mãe. Aí tem uma chave de quão doente está a nossa sociedade e por que tão doente está a nossa sociedade. Porque muitas pessoas não resolveram problemas da própria infância. E, gente, eu não estou exagerando, Pessoas que ainda não se resolveram enquanto indivíduos e saem por aí tendo filhos. E isso é de uma irresponsabilidade tremenda. Nós precisamos trabalhar o planejamento familiar, nós precisamos conscientizar os jovens de que uma gravidez na adolescência não é uma questão só dela, né, mulher, enquanto jovem, é uma questão da criança, porque você está comprometendo gerações e gerações. Isso é muito importante. Por isso eu peço para você compartilhar essa live
levar essa informação para o máximo de pessoas e a partir daqui buscar ajuda enquanto mãe, enquanto mulher. Não importa a sua idade, se você tem questões de infância para tratar, trate essas questões. Alivie essa dor, alivie essa bagagem. Por quê? Porque você precisa se resolver para ser uma mãe melhor, para ser uma pessoa melhor primeiro para você e depois para os seus filhos. A mãe precisa se tratar como ser humano, como um indivíduo, para que depois ela se torne uma mãe melhor. Ela precisa se tratar primeiro como pessoa, para depois se tratar como mãe. Talvez você, mãe, se culpe e se cobre demais hoje porque você não tem conseguido dar uma assistência ideal para os seus filhos. Mas para um pouquinho de pensar nos seus filhos e pense em você. Quem te deu assistência? Você teve uma mãe presente? Você teve um pai presente? Você teve um acolhimento familiar? Você tem uma rede de apoio? Qual é a imagem de infância e de família que você tem? Como funciona o seu sistema familiar? A partir da resposta a essas perguntas, você vai conseguir visualizar onde está o erro. Fernanda, tem tanta coisa envolvida nisso? Por isso a gente tem conscientizado para que você tenha uma saúde mental, para você buscar terapia, para você buscar aconselhamento. Você tem na sua igreja aqui, ó, quem está assistindo a gente aqui ao vivo, que eu estou vendo alguns, na nossa igreja nós temos esse aconselhamento pastoral. É só você procurar, as portas sempre estarão abertas para te ajudar. Nós temos hoje em dia projetos sociais envolvendo acolhimento e atendimento psicológicos. Nós temos condições também, algumas pessoas têm condições de procurar um tratamento psicológico. Porque a questão é que muitas pessoas acham que a psicologia é para quem é doido. E não é. A psicologia é para o ser humano. Quer um exemplo? Eu estava na terapia até agora há pouco. Minha sessão começou às 4 da tarde e terminou às 5. Levantei questões delicadas na minha terapia. Difíceis de lidar muitas vezes, mas necessárias. Para quê, Fernanda? Para eu ser melhor para mim primeiro e depois para o meu filho, para o meu marido, para os meus pais. Antes de eu me tornar um ser humano melhor para a sociedade, eu preciso ser melhor para mim. Eu preciso acolher a minha dor, eu preciso acolher as minhas angústias, eu preciso acolher as minhas questões. Então, nós já estamos caminhando para o encerramento, a gente está conseguindo aí manter uma média de 30 a 35 minutos na nossa live, para não nos estendermos, porque nós temos ainda mais 3 sessões do Aliviando a Bagagem das Mães, então a gente não vai conseguir tratar tudo aqui hoje. Mas eu quero levantar uma outra questão aqui. Qual é a mãe que não se preocupa com a saúde física do filho? Qual é a mãe que não se preocupa com a roupa limpa do filho? Qual é a mãe que não se preocupa com a alimentação do filho? É muito difícil achar uma mãe que não se preocupa com isso. Aí eu pergunto também, qual é a mãe que se preocupa com a saúde mental dos seus filhos? Porque nós somos cobrados se a criança está comendo verdura, se a criança está comendo fruta, se a criança está com todos os nutrientes ok, todas as taxas ok. Mas quem pergunta se a criança é saudável emocionalmente? Isso daí não é uma coisa que tem que ser um peso para você, mãe, para carregar sua bagagem de peso, mas uma responsabilidade. Qual que é o primeiro passo que você pode dar a caminho da saúde mental do seu filho? Cuidando da sua saúde mental. Você precisa criar um movimento que vá muito além de ver o seu filho. Eu não estou te chamando para ver o seu filho. Eu estou te fazendo um convite para enxergar o seu filho. Tem muita mãe vendo o filho dentro de casa o dia todo, mas não enxerga esse filho. Não para ouvir a queixa do seu filho. Não tem paciência para ouvir o filho. Aí eu vou usar as palavras do nosso pastor no Café em Família. Você não tem paciência, não? Tarde demais. Você é mãe, você precisa ter paciência. Ah, Fernanda, eu nunca vou surtar. Não, a gente de vez em quando vai dar uns gritos, infelizmente. Infelizmente, a gente vai perder as estribeiras.
Infelizmente, nós vamos errar porque somos mulheres, somos seres humanos, mas os erros devem ser acidentais. E a gente precisa nos responsabilizar da forma como abordamos os filhos, como ouvimos os nossos filhos e por aí vai. Então, dedique tempo de qualidade para o seu filho. Ah, Fernanda, eu trabalho fora. Eu não tô falando para você grudar nessa criança, não. Você já tem sua rede de apoio. Seu filho fica na escola, ou fica com a sua mãe, ou com seu pai, ou com o babá. Gente, isso na vida moderna é muito comum e não tá errado. Desde que o seu papel como mãe não seja comprometido. Que você separe períodos do dia para estar com seu filho. Eu trabalho, eu tenho a minha vida profissional, a minha carreira, eu trabalho fora, eu trabalho em tempo integral na igreja. Hoje eu tenho condições de fazer home office, mas nem sempre eu posso trabalhar dentro de casa. Às vezes eu tenho reuniões até tarde, às vezes eu tenho eventos que demandam muito tempo meu. Às vezes eu tenho situações que eu preciso estar longe do meu filho, mas o tempo que eu tô com ele, eu busco viver com qualidade. Uma coisa que eu faço com ele todos os dias, quando ele vai dormir de tarde, tirar aquela soneca da tarde, como eu faço home office, eu paro o meu trabalho para ficar com ele 5, 10 minutinhos deitada ali, abraçada. Ai, Fernanda, mas seu filho já é um rapaz. Concordo. Meu rapaz. É o meu rapaz. Ele precisa do meu calor humano. Do mesmo jeito que há poucos anos atrás, há 9 anos atrás, ele precisava do meu colo, ele precisava do meu peito para se alimentar. Essa criança ainda está dentro dele. Ele também precisa ser acolhido. Tem dias que eu não dou conta? Tem. E nem por isso eu me martirizo. Mas eu paro para montar um quebra-cabeça. Eu paro para assistir um desenho. Às vezes eu falto? Claro. Por isso que eu tô aqui com você, tentando aliviar a nossa bagagem. Que fofo. É fofo. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com os meus pais. Quando eu ia dormir, eu falava, seu pai, você me espera dormir? Aí ele espera. Como que espera dormir, gente? Porque eu tinha medo de ficar acordada. Quantas vezes meu pai ou minha mãe deitava comigo? Eu sentia, meu Deus, tá amarrado. Daqui a pouco tem outra deitando com ele. Misericórdia! Você me desconcentra desse jeito. Eu tô aqui pra aliviar a bagagem das mães. Olha o que esse homem tá falando comigo, gente. Me defende aí, gente. Pelo amor de Deus. Mas é verdade. Mas aí entra um ponto muito interessante que eu aprendi com meu pai a vida inteira. Que tipo de mulher... Ai, meu Deus, que assunto difícil, né, gente? Que tipo de mulher vai deitar na cama com meu filho? Eu falo que tipo de mulher vai se casar com ele. É um padrão que eu estabelecer para ele. Meu filho não precisa mendigar amor de outra mulher porque ele tem um amor de mãe dentro de casa. Nós precisamos elevar o padrão. Os homens... Estou aliviando as mães também. Tô vendo como é que você tá aliviando. Os homens, pais de menina, você precisa estabelecer um padrão masculino na sua casa para sua filha não se contentar com um homem qualquer. E nós, mães de meninos, também precisamos fazer isso. Nós precisamos estabelecer um padrão de mulher para o nosso filho não cair na mão de qualquer piriguete. Para o nosso filho não cair na mão de qualquer biscate. Isso é muito importante. Então, um conselho que eu te dou, mãe. Se tem uma coisa que você não deve economizar, é o afeto. Claro que sem constranger o filho, né? O menino tá ali, adolescente, rapazinho, bigodinho de Todd, né? Aí a mãe chega na frente dos colegas, tudo, meu príncipe, bebê da mamãe. Mata o menino de raiva, não tô falando disso não. Mas ali no privado, dê carinho, dê atenção pro seu filho, pra sua filha. Às vezes eu falo pro seu filho, gente, eu tô falando pra filha também. Porque a sociedade, ela tem esse paradigma, né? Todo mundo fala assim, a menina é agarrada com o menino, a mãe é agarrada com o filho homem, e o pai é agarrado com a filha mulher. Gente, vão quebrar isso. A gente não precisa se restringir a isso. Vamos quebrar esse paradigma, né? Esse padrão da sociedade
da mãe, a mãe pode sim ser amiga da filha, o pai pode sim ser amigo do filho e por aí vai. E aí, em conjunto, a família junto vai aliviando a bagagem das mães. Eu sou boa de colocar crianças para dormir, durmo primeiro que eles. Companhia. Aí, Fátima, é companhia, o importante é isso. Seu filho nem tá preocupado, gente, se você vai dormir antes ou não. Mas sabe o que ele percebe? Que aquele momento você é toda dele ou dela. Isso é muito importante, tá? São muitas responsabilidades. É difícil ser mãe sem ter uma bagagem pesada, mas a gente vai conseguir, tá bom? Deus abençoe você. Te agradeço pela companhia. Estamos aí com várias pessoas online, várias pessoas participando do chat. É muito bom ter vocês aqui. Eu vou encerrar agora com uma oração e eu quero pedir para você, por favor, você que conhece uma mãe, que você sabe que tá abafada, que tá com uma vida pesada, difícil, manda esse vídeo para ela assistir. Convide ela para assistir depois com a gente, né? A partir da semana que vem a gente continua na sessão 2. Mas vamos aliviar a bagagem das mães, sabe por quê? Tem muita mãe suicidando, tem muita mãe se descontrolando, tem muita mãe surtando por aí. E a maior homenagem que nós podemos prestar para essas mulheres formadoras de uma sociedade é cuidar da saúde emocional delas. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro agora e peço ao Senhor que venha aliviar o coração dessa mãe, ó Pai, que está agora assistindo esse vídeo, que está com seu coração pesado, com seu coração triste, se sentindo incapaz, insuficiente, que se sente um fracasso como mãe, como esposa, como mulher, como profissional, como dona de casa. Eu não sei qual é a demanda, qual é a necessidade dessa filha do Senhor, dessa mulher que o Senhor escolheu para esse dom. Mas eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor tire esse peso da alma, Pai. Esse coração ferido, esse coração quebrado, despedaçado, por se sentir incapaz, por se sentir um fracasso como mãe. Eu peço ao Senhor que traga o bálsamo curador, que o Senhor possa aliviar esse sofrimento e que essa palavra que nós lemos, que nós meditamos, que essa palavra crie vida dentro de nós, em nome de Jesus. Eu peço a Ti que abençoe cada mulher, cada mãe, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Falando em meditação da palavra, eu quero deixar aqui só uma observação. Deus nunca comparou o amor dele com o amor de um pai, mas sempre comparou com o amor de mãe. Porque ele fala, pode a mãe esquecer o filho que ela amamentou? Pode até acontecer, só que ele não se esquece de nós. Não é à toa que Deus se colocou como nosso pai, mas também não é à toa que ele comparou o amor dele com o amor de mãe. É um amor puro, um amor verdadeiro, um amor sem interesses, muito altruísta. Então falar de mãe é algo muito bom, muito gostoso e pesado às vezes. Então, sempre que você tiver contato com uma mãe, faça da vida dessa mãe uma vida um pouco melhor, um pouco mais fácil. A sociedade, a humanidade agradece. Amém? Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Beijo no seu coração curado. Semana que vem tem mais, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Deus te abençoe grandemente. Amanhã às 7h30 da manhã, Café em Família no canal Domingos Oliveira. Um abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.